A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre dois textos bíblicos, duas passagens bíblicas que têm causado polêmica no meio cristão. É Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. Pois bem, amados irmãos e irmãs, muitos pregadores têm pegado essas duas passagens, de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, para dizer que os textos estão se referindo diretamente a Satanás, mais conhecido como Lúcifer. Porém, nós iremos explicar o problema que há nessas duas passagens. Fiquem atentos. Vamos lá. Em Isaías, capítulo 14, está falando do rei de Babilônia. Então, através da leitura, vocês vão entender. Em Isaías, capítulo 14, versículo 4, diz: Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Veja, meus amados irmãos, a referência é do rei da Babilônia. Então, quando você lê todo o capítulo, aí você vai entender. Porém, quando nós chegamos nos versículos 8 até o 15, então nós entendemos uma descrição que, olhando analogicamente, ou seja, dá-se para entender que o profeta está se referindo a Satanás, pela descrição que ele faz aqui. Mas, na verdade, o texto não tem nada a ver com Satanás, ou seja, no seu sentido direto. Então, vamos ler aqui para que vocês possam entender. Isaías, capítulo 14, do 8 ao 14, do 9 ao 14, que diz: O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes dois responderão e te dirão: Tu também adoeceste, como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, muitos pregadores fazem analogia, pegam essa passagem para fazer uma analogia a Satanás. Então, na verdade, o texto direto de Isaías capítulo 14 está se referindo ao rei de Babilônia e não diretamente a Satanás. Vamos explicar. Essa expressão, estrela da manhã, ela foi traduzida na Vulgata Latina de São Jerônimo, no quarto século, como Lúcifer, estrela da manhã. São Jerônimo traduziu na sua Vulgata Latina do quarto século como Lúcifer, como Lux Fero, quer dizer, Lux Fero do latim, quer dizer luz incandescente ou luz irradiante, certo? Então, veja que aqui não se trata de um nome próprio, certo? Como podemos ver. E lá em Apocalipse, capítulo 22, vamos ler para que os irmãos possam entender. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus também é chamado de a resplandecente estrela da manhã, que inclusive na Vulgata Latina também está Lux Fero, ou seja, luz irradiante ou luz incandescente.
Então veja, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então veja aqui essa analogia dos textos. Então, como podemos ver, Jesus também é chamado de lux ferro, de luz incandescente, de luz irradiante. Então veja, meus amados, então para que possamos entender. Porém, posteriormente, muitos pregadores começaram a pregar, né, o texto de Isaías capítulo 14, como fazendo alusão a Satanás. Mas o sentido direto não é a Satanás, mas sim ao rei de Babilônia. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 28, para que vocês possam entender. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 15, que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, veja que diz claramente, né? Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, mostrando que é o rei de Tiro, não é Satanás, o texto direto. Veja, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando você lê esse texto, né, então dá para se fazer aqui uma analogia a Satanás. Porém, o texto não está se referindo diretamente a Satanás. E aqui nós não estamos duvidando da existência histórica de Satanás e de seus demônios. Nós sabemos que Satanás e seus demônios realmente existem. Mas esses dois textos, Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, não está se referindo a Satanás. Mas Isaías capítulo 14 se refere ao rei de Babilônia e Ezequiel capítulo 28 se refere ao rei de Tiro. Porém, nós temos que entender que é próprio da própria cultura judaica, né, usar essa forma poética, né? Então, essa poesia faz parte da própria cultura judaica. Então, por ter essa linguagem poética, então, muitas vezes, muitos interpretam como se referindo propriamente a Satanás. Então, precisamos entender e respeitar também os princípios da hermenêutica. Lembrando que um texto sem contexto é um pretexto para mais uma heresia. Então, podemos pegar essas passagens para se aplicar a Satanás? Podemos pela analogia que ele traz, né? Mas o texto não está se referindo a Satanás. Então nós temos que entender e respeitarmos o texto dentro do seu contexto, assim como o agiógrafo escreveu. Certo? Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.